Tenho orgulho de todos, menos dessa perdedora, disse meu pai apontando para mim. Então, lhe dei um envelope e disse, até nunca mais. Quando ele abriu o envelope, eu escutei seu grito. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. O metal frio da chave pesava na minha mão, mas parecia pesar mais na minha alma. Era um peso de expectativa, de esperança desesperada, a mesma que eu carregava há anos. Girei-a entre os dedos, sentindo as ranhuras e o pequeno logotipo da construtora. Era real. Eu havia conseguido. Estava parada no meio da sala de estar de um apartamento que cheirava a tinta fresca e a promessas. Um espaço gigantesco, com janelas que iam do chão ao teto e emolduravam o mar como uma pintura viva e azul. 4 quartos. Acabamentos de luxo. Uma varanda gourmet que parecia grande o suficiente para dar uma festa para 50 pessoas. E a vista... a vista... era a mesma que meu pai, Ricardo, apontou de longe, 1 ano atrás, enquanto caminhávamos na praia. Um dia, Vanessa, ele disse com um suspiro que não era para mim, mas para o prédio. Quem mora num lugar desses, venceu na vida. Eu não venci na vida, não aos olhos dele. Mas eu queria desesperadamente que ele pensasse que sim. Ou melhor, eu queria que ele sentisse orgulho, que me olhasse com o mesmo brilho nos olhos que ele reservava para meu irmão, Marcos. Por isso, cada centavo que eu economizei, cada noite que passei em claro construindo minha empresa do zero, cada gota de suor e cada lágrima de frustração, valeriam a pena se, ao receber esta chave, ele finalmente me visse. Minha empresa de cosméticos, a que comecei na garagem com as economias de um antigo emprego de meio período, era um segredo bem guardado. Para minha família, eu ainda era a Vanessa que fazia uns creminhos para vender na internet. Eles não sabiam que meus creminhos estavam agora em prateleiras de lojas por todo o país, que a empresa havia explodido em um sucesso estrondoso, gerando lucros que eu mesma, às vezes, custava até acreditar. Eu escondi isso não por vergonha, mas por medo. Medo de que, se soubesse, meu pai diminuiria minha conquista, a chamaria de sorte, ou pior, tentaria tomar o controle. Então, eu mantive meu sucesso para mim, como uma armadura secreta. E com o dinheiro, comprei a única coisa que eu achava que poderia comprar seu amor. O sonho dele. Andei pelo apartamento vazio, meus passos ecoando no piso de porcelanato. Entrei no que seria o quarto principal, o dele. Imaginei-o acordando todas as manhãs com o sol batendo na janela, o som das ondas quebrando suavemente na praia. Ele sempre amou o mar. Imaginei minha mãe, Helena, decorando o espaço, finalmente tendo o closet que ela tanto falava. Eu os amava tanto que doía, um amor que me fazia aceitar as migalhas de afeto que me jogavam, enquanto meu irmão se banqueteava com um amor incondicional. Apesar de toda a dor, de todas as palavras duras e olhares de desdém que ele me lançou ao longo de 26 anos, eu ainda estava ali, tentando. Talvez eu fosse a perdedora que ele sempre dizia que eu era, uma perdedora, por não conseguir desistir dele. Peguei um envelope branco e liso que havia trazido na bolsa. Com a mão um pouco trêmula, coloquei a chave dentro. O pequeno objeto metálico fez um som suave ao cair no papel. Era um som tão pequeno para um gesto tão grandioso. Olhei mais uma vez para o mar, para o céu azul, para o futuro que eu estava tentando desesperadamente comprar para a minha família. Um futuro onde eu finalmente pertencia. O jantar de família seria hoje à noite. O palco perfeito. Desta vez, pensei comigo mesma, com um fio de esperança perigosa. Desta vez será diferente. Eu entregaria o envelope e o olhar dele mudaria. Tinha que mudar. A casa dos meus pais era exatamente o oposto do apartamento novo. Enquanto o apartamento era silencioso, espaçoso e cheio de possibilidades, a casa era abarrotada de móveis antigos, memórias e uma tensão que podia ser cortada com uma faca. O cheiro de assado no forno se misturava ao perfume dos vários parentes que já haviam chegado, mas para mim,
O único cheiro que eu sentia era o de perigo. O perigo de ter meu coração partido mais uma vez. Vanessa, querida, você veio, disse minha mãe, Helena, me abraçando na porta. Seu abraço era sempre um refúgio rápido, mas frágil. Ela olhou para o meu rosto, talvez vendo a ansiedade que eu tentava esconder. Seu pai está na sala de jantar. Eu assenti, forçando um sorriso. Com a bolsa pendurada no ombro, o envelope dentro dela parecendo queimar, entrei na sala. A conversa era alta e animada. Meus tios, primos, todos reunidos. Meu pai, Ricardo, estava no centro de um círculo, com a mão no ombro do meu irmão, Marcos. Ele ria de algo que Marcos disse, uma risada alta, cheia de orgulho. Uma risada que eu nunca recebi. Oi, pai. Eu disse, me aproximando. Ele se virou, por um instante. O sorriso em seu rosto vacilou, transformando-se em uma expressão neutra, quase entediada. Ah, Vanessa, chegou. Foi tudo. Ele não me perguntou como eu estava, não fez nenhum comentário, apenas se virou de volta para Marcos, continuando a conversa como se eu fosse uma simples interrupção. Um garçom que passou para servir uma bebida. Senti o calor subir pelo meu pescoço. Era sempre assim. A humilhação silenciosa, a indiferença, que gritava mais alto que qualquer insulto. Fui para a cozinha ajudar minha mãe, apenas para ter algo para fazer com as mãos. Durante todo o tempo antes do jantar, ele não dirigiu mais nenhuma palavra a mim. Quando nos sentamos à mesa, a tortura continuou. Meu pai fez questão que Marcos se sentasse ao seu lado, na cabeceira oposta. Então, filho, começou ele em voz alta para que todos ouvissem. Conte ao seu tio Roberto sobre a sua promoção. Ele precisa saber que o sangue do Silva é de gerentes. Marcos, sempre um pouco desconfortável com a bajulação excessiva, mas nunca o suficiente para pará-la, sorriu sem graça. Ah, pai, não é para tanto. Fui promovido a gerente de setor na fábrica. É um bom passo. Um bom passo? É um passo excelente, bradou meu pai, batendo na mesa de leve. Ele tem meu DNA, inteligência para a química, liderança. Em breve, ele terá um cargo tão alto quanto o meu naquela empresa. Um diretor. Meu filho, um diretor. O jantar inteiro foi uma ode a Marcos. Suas conquistas, suas piadas, suas opiniões. Eu comia em silêncio, sentindo cada garfada arranhar minha garganta. O envelope na minha bolsa parecia ridículo agora. Um apartamento de 4 quartos contra uma promoção na fábrica. Eu estava tentando apagar um incêndio com um copo d'água. Mesmo assim, a perdedora dentro de mim, a garotinha que ainda queria a aprovação do papai, decidiu tentar. No meio da sobremesa, criei coragem. Levantei-me, fui até minha bolsa e peguei o envelope branco. Meu coração batia descontroladamente. Aproximei-me dele. Pai, eu tenho uma coisa para você. Ele me olhou de baixo a cima, um olhar de puro desgosto. O que poderia vir de mim que o interessaria? Ele pegou o envelope da minha mão sem cuidado, como quem pega um panfleto, inútil na rua. Olhou para ele sem expressão e depois, em um gesto de desprezo supremo, jogou-o no centro da mesa, ao lado da travessa de pudim. Depois eu vejo isso, Vanessa. O envelope branco, imaculado, ficou ali, manchado pela indiferença dele. Senti meus olhos arderem. Uma mistura de raiva e tristeza me sufocou. Eu queria gritar, queria pegar aquele envelope e rasgá-lo em 1000 pedaços. Minha mãe percebeu minha expressão. Vanessa, calma. Ela sussurrou do outro lado da mesa, seu olhar suplicando para que eu não fizesse uma cena. Engoli o nó na garganta e voltei para o meu lugar, mas algo dentro de mim havia se quebrado. Aquele fio de esperança frágil finalmente arrebentou. Então, meu pai se levantou. Bateu com um garfo na taça pedindo silêncio. Ele adorava um discurso. Seu rosto estava vermelho de vinho e orgulho. Família. Ele começou, com a voz ressoando. Quero brindar hoje.
brindar ao sucesso a nossa união. Ele olhou para os tios, para os primos. Tenho orgulho de ver meus sobrinhos na faculdade, de ver meus irmãos com seus negócios. Ele então se virou para Marcos e seus olhos brilharam. E tenho um orgulho imenso, um orgulho que não cabe no peito deste meu filho, Marcos. Um homem de verdade, um trabalhador, um futuro brilhante. A sala estava em silêncio, todos ouvindo atentamente. Ele fez uma pausa dramática, percorrendo o rosto de cada um dos presentes. Seus olhos pararam em mim. O sorriso desapareceu de seu rosto, substituído por uma sombra de desprezo. Ele levantou o queixo, e em um gesto que selou meu destino, apontou o dedo diretamente para mim. Tenho orgulho de todos, ele disse, sua voz clara e cruel cortando o ar da sala, menos dessa perdedora. O silêncio que se seguiu às palavras dele foi mais pesado e mais alto do que qualquer grito. Não era um silêncio respeitoso, mas um silêncio chocado, constrangido. Vi os rostos dos meus parentes, alguns com pena, outros com desconforto, ninguém com coragem para intervir. O dedo do meu pai continuava apontado para mim por um segundo, um monumento à sua crueldade, antes de ele o baixar, satisfeito com o golpe que havia desferido. Mas o golpe não me quebrou. Pelo contrário, senti algo estalar dentro de mim, não como algo que se parte, mas como o gelo grosso de um lago congelado que finalmente cede à pressão, abrindo caminho para minha água corrente por baixo. A dor que me acompanhou a vida inteira, a necessidade desesperada de agradá-lo, tudo isso se dissolveu e foi substituído por uma clareza fria, cortante. Eu não era uma perdedora, eu era uma sobrevivente. E a minha sobrevivência começava, agora. Lentamente, levantei-me da cadeira. Meus movimentos não eram de raiva, mas de uma calma deliberada que fez todos os olhos se virarem para mim. Minha mãe sussurrou meu nome, um aviso, mas eu a ignorei. Caminhei até o centro da mesa, onde o envelope branco ainda repousava, uma bandeira de rendição que agora se tornaria minha declaração de guerra. Peguei o envelope. Meu toque era firme. Virei-me para o meu pai, que me olhava com uma irritação presunçosa, esperando por lágrimas ou por um ataque de histeria. Ele não receberia nenhum dos dois. Estendi o envelope para ele mais uma vez. Ele hesitou, surpreso pela minha audácia. Eu o empurrei suavemente contra seu peito, até que seus dedos se fechassem ao redor dele. Até nunca mais, eu disse, minha voz soando estranhamente calma e forte aos meus próprios ouvidos. E não adianta vir me implorar depois. Não, esperei por uma resposta. Dei-lhe as costas e comecei a caminhar em direção à porta, sentindo todos os olhares em mim. Eu podia ouvir o farfalhar do papel enquanto ele, movido por uma curiosidade relutante, rasgava o envelope. Continuei andando, mas diminui o passo, querendo ser uma testemunha auditiva do momento em que seu mundo desabaria. Ouvi um pequeno tilintar. A chave. Imagino a confusão em seu rosto. O que era aquilo? Uma piada? Então, o som de papel se desdobrando. Um silêncio mais longo. Eu estava quase na porta. Podia sentir a brisa da noite vinda do jardim. Atrás de mim, a atmosfera na sala mudou. Eu não precisava olhar para saber. Ele estava lendo o primeiro papel. A escritura do apartamento. O endereço que ele conhecia tão bem. O nome do edifício que ele idolatrava. Viu meu nome como proprietária e, em seguida, o bilhete que eu havia anexado com um clipe. Pai, este era para ser o seu presente. O apartamento dos seus sonhos. Ouvi uma respiração ofegante. Um som agudo de ar sendo sugado. Era o som de um homem sentindo um frio na espinha. O som da realização esmagadora do que ele acabara de fazer. O som do maior presente que ele jamais receberia, escorrendo por entre seus dedos por causa de uma única palavra. Perdedora. Ele sabia, naquele instante, que o apartamento estava perdido para sempre. A porta para aquele sonho havia sido trancada.
e eu tinha a única chave. Mas ainda não tinha acabado. Ouvi outro farfalhar de papel mais hesitante desta vez. O segundo documento. Eu parei com a mão na maçaneta da porta, sabendo o que viria a seguir. O silêncio que se instalou foi ainda mais profundo, mais pesado. Era um silêncio de incredulidade. Então, veio a pergunta, não para mim, mas para si mesmo. Um sussurro carregado de pânico que cortou a sala. Como ela descobriu? Eu sabia exatamente o que ele estava olhando. O cabeçalho do laboratório, os nomes e o resultado inequívoco. Probabilidade de paternidade, 0%. O segredo mais sombrio e bem guardado dele, a fundação de todo o seu desprezo por mim, exposto em uma única folha de papel. A verdade que ele usou para justificar sua falta de amor agora era uma arma apontada de volta para ele. Ele se casou com minha mãe sabendo que ela carregava o filho de outro homem. Ele a aceitou, não a mim. Aceitou a responsabilidade como um preço a pagar para ter a mulher que queria. Durante meus primeiros anos, ele tentou, mas foi uma atuação fraca. Quando Marcos nasceu, seu verdadeiro filho, o filho de seu sangue, ele finalmente teve um lugar para depositar todo o seu amor e orgulho. E eu me tornei o depósito de todo o resto, o ressentimento, o desprezo, a lembrança constante de que eu não era dele. Ele nunca conseguiu me amar, porque no fundo, ele nunca sequer tentou. O ar que Ricardo respirava parecia ter se tornado tóxico para ele. Seu rosto, antes vermelho de orgulho e vinho, estava agora pálido, cadavérico. Ele olhava para o teste de DNA em sua mão trêmula como se fosse uma sentença de morte. Perdeu o apartamento que era a materialização de seu status e perdeu o segredo que lhe dava o direito de me tratar como um fardo. O nervosismo tomou conta dele. Eu via em seus ombros tensos, em sua respiração irregular. Ele sabia que tudo havia mudado. Ele só não sabia o quão profundamente. Foi então que seus olhos caíram de volta para o envelope rasgado sobre a mesa. Havia mais um papel lá dentro, dobrado em mais partes que os outros, mais denso. Parecia um documento oficial. Com um movimento, hesitante, como quem teme tocar em algo amaldiçoado, ele o pegou. Enquanto desdobrava a folha, seus olhos percorriam as linhas de texto legal, os logotipos de empresas. Vi o momento exato em que a compreensão o atingiu. Não foi um processo lento. Foi um raio que o partiu ao meio. Seus olhos se arregalaram em um horror que eu nunca tinha visto antes. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu por um segundo. E então, ele deu um grito. Não foi um grito de raiva, mas de pura, absoluta incredulidade e derrota. Um som gutural que fez todos na sala se encolherem. Ele levantou a cabeça, me procurando com os olhos. Eu ainda estava perto da porta, observando cada segundo da sua ruína. Você, ele ofegou, a voz rouca. Você comprou a empresa onde eu e o Marcos trabalhamos? Toda a sala se virou para mim. O silêncio agora era de choque absoluto. Sim, eu disse, minha voz firme como uma rocha. Eu dei um passo para dentro, de volta ao campo de batalha, mas agora como a general vitoriosa. Minha empresa de cosméticos cresceu, muito. Alguns meses atrás, fiz uma oferta de aquisição pela Química Industrial Silva. Eles aceitaram. A transação foi finalizada na semana passada. Caminhei lentamente até ele, que ainda estava sentado, paralisado. Peguei o papel de sua mão sem vida. Eu ia te dar isso de presente também, sabe? Continuei, minha voz calma, quase conversacional. Eu ia te promover a diretor-chefe de operações. Era para ser a grande surpresa da noite. Um presente, para o pai de quem eu queria tanto sentir orgulho. Olhei para Marcos, que estava pálido como o pai. Depois, voltei meu olhar para Ricardo. Mas mudei de ideia, eu disse. E a frieza em minha voz era o golpe final. Acho melhor vocês dois procurarem emprego em outro local. O Departamento de Recursos Humanos entrará em contato na segunda-feira para acertar os detalhes da demissão de vocês. Dito isso, virei-me e saí. Não corri. Caminhei com a cabeça erguida, deixando para trás o som de um homem quebrado
e uma família em ruínas. Quando fechei a porta da frente, o som do clique da fechadura foi o som mais libertador que eu já ouvi. Minha mãe veio correndo atrás de mim. Vanessa, espere! Como? Como você descobriu? Parei na calçada sob a luz do poste. Ele me encontrou, mãe. Ele quem? Ela perguntou confusa. Meu pai biológico. O nome dele é Daniel. Ele é fotógrafo. Um dia, ele me viu em um artigo de revista sobre empreendedorismo. Achou a semelhança com ele mesmo quando jovem tão grande que não podia ser coincidência. Ele me procurou. Conversamos. A suspeita dele se tornou a minha. Fizemos o teste. Deu positivo. Olhei para ela, que chorava silenciosamente. Eu não me importava de Ricardo não ser meu pai. Eu o amava mesmo assim, mas ele se importava. E essa é toda a diferença. Depois daquela noite, cortei laços. Ricardo tentou me ligar dezenas de vezes. Mandou mensagens implorando por perdão. Eu nunca respondi. Mudei-me para o apartamento com vista para o mar. A cada nascer do sol, eu me lembrava de que aquela vista não era um prêmio que eu dei a ele, mas um troféu que eu mesma conquistei. Devolvi o emprego de Marcos. Mandei um e-mail para ele, através do RH da minha empresa, explicando que a demissão dele estava revogada. Embora ele tenha sido cruel às vezes, um eco da voz do pai, eu me lembrava das raras ocasiões na infância em que ele me defendeu de outros garotos, dos segredos que dividimos. Ele teve momentos de carinho, coisa que Ricardo nunca, jamais teve por mim. Eu não precisava me tornar o monstro que ele foi. Com o tempo, a raiva deu lugar à paz. Eu finalmente entendi. Meu valor não vinha da aprovação de um homem amargo. Meu sucesso não precisava da validação dele. Eu não era uma perdedora por desejar seu amor. Eu era uma prisioneira. E naquela noite, eu não lhe dei apenas 3 pedaços de papel. Eu lhe entreguei minhas correntes. Eu redefini o que família significava para mim. Não era imposta pelo sangue ou por um sobrenome, mas escolhida através do respeito e do amor, genuíno. Encontrei essa família no meu pai biológico, que me acolheu com um amor simples e real, e nos amigos que estiveram ao meu lado, enquanto eu construía meu império em segredo. Eu finalmente estava em casa, não em um apartamento de 4 quartos com vista para o mar, mas dentro de mim mesma, livre.